Olá, mais uma célula que foi concluída ontem, numa conversa muito agradável, muito maravilhosa. Ontem foi a célula da amiga, nós tivemos muitas mulheres, foi espetacular. E o título da célula foi Ele vai te encontrar. Jesus, o Senhor, vai te encontrar. O texto base é Lucas 7, lido do 11 ao 17, que diz: Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro de um filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: Não chore. Depois, aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: Jovem, eu lhe digo, levanta-te. Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e região circunvizinhas. Você já se perguntou por que Jesus decidiu andar de um lugar para o outro cerca de 50 quilômetros de distância, aproximadamente 17 horas caminhando por toda uma noite? Era a pé, né? E não era asfalto, não era uma terra batida como hoje. Então imagina, andar 17 horas caminhando. Grande propósito ele tinha, né? E tem até hoje, pela minha e pela sua vida. Deus tem propósito, Deus tem propósito e Ele vai te encontrar. Essa reflexão nos revela o caráter de Deus que adoramos. O seu coração e a soberania de Jesus que tudo sabe, tudo vê e caminha em direção aos que sofrem. Ele sempre vem em nosso socorro e nada com ele é aleatório ou sem propósito. Certamente, Jesus não foi a Naim por acaso. Ele sabia que lá estava uma mãe que chorava, que já havia perdido seu marido e agora seu único filho. Na sequência, o texto conta que duas multidões se encontraram próximo à porta da cidade. Uma delas estava com Jesus e o seguia a vida e a alegria, e se deparou com a outra multidão, que seguia a morte e a tristeza, um cortejo fúnebre. Olhe que encontro curioso. Então aqui está descrevendo, né? Jesus, ele saía das cidades, ele passava pelas cidades para levar sua palavra, para fazer curas, para libertar as pessoas, coisas que ele faz hoje ainda em nós. Mas ele estava ali para que as pessoas conhecessem ele. E a fama dele foi se espalhando. E então você imagina, cada cidade que ele passava, um grupo se juntava ao grupo dele. Então começou ali com os discípulos, né? E aí quando ele passava nas cidades, ia fazendo suas maravilhas, seus sinais, seus milagres, as pessoas queriam estar perto dele, queriam acompanhar ele e seguiam ele. E esse número ia se aumentando a cada dia, e glórias a Deus por isso, né? Então ele ia passando e acumulando pessoas, e ele estava indo sentido Anaim. E ao contrário disso, vinha o cortejo fúnebre desta viúva que perdera o único filho que ela tinha. E provavelmente um grande número de pessoas a acompanhava, porque eles estavam indo para enterrar, né, para colocar ali no túmulo o corpo do menino. E as duas multidões se encontraram. E Jesus, que provavelmente saiu da cidade onde ele estava para ir de encontro com esta mulher, no propósito disso, para fazer aquilo que é impossível aos olhos humanos, ele vem de encontro. Ele veio de encontro, é o que a palavra diz, né? Ela não precisou ir até Jesus, porque quando ele chegava nas cidades e as pessoas sabiam que era o Jesus, as pessoas iam em busca dele, né? A gente vê o cego Bartimeu, a mulher do fluxo de sangue, as pessoas iam de encontro a ele. Hoje, por exemplo, existem muitas enfermidades que os médicos não conseguem curar, né? Mas glórias a Deus que temos médicos, tratamentos, medicamentos, né? Tanto tipo de tratamento que existe hoje, de pesquisas, de desenvolvimento, e a gente vai em busca da cura. Imagina na época de Jesus, imagina, naquela época onde não se tinha nada disso, médico
deveriam ser poucos, e quem só podia procurar o médico quem realmente tinha dinheiro, porque a gente sempre vê isso. Por exemplo, a mulher do fluxo de sangue, ela gastou tudo que ela tinha com médicos para receber a sua cura e não recebeu. Imagina naquela época. E você saber que tem um homem que muitas vezes da gente tocar nele ou de ele lançar uma palavra era curado. Imagina a grande multidão que chegava perto dele, que ia, né? Que ia encontrar com ele. Mas a viúva de Naim, não. A palavra nos revela que Jesus foi de encontro com ela. Assim como o coxo, né? Do tanque, assim como Lázaro, né? Jesus foi e Jesus vai ao teu encontro. Ele vai ao teu encontro. Aliás, ele está sempre conosco, né? Porque nós nos afastamos dele com as nossas atitudes, o nosso egoísmo, né? Às vezes até os nossos próprios sonhos e desejos, a gente se afasta de Jesus. A gente tira o banco da vida, né? A gente fala, eu entrego a minha vida para Jesus. Mas quantas vezes a gente toma essa vida que você entregou a Jesus para poder fazer aquilo que você almeja, aquilo que você deseja? Então Jesus foi ao encontro dela, Jesus vem ao seu encontro, Jesus vem ao meu encontro para nos curar, para nos dar vida. Oh, aleluias! Jesus é tremendo, é maravilhoso. Certamente, Jesus não foi a Naim por acaso. Ele sabia que lá estava uma mãe que chorava, que havia perdido seu marido e agora seu único filho. A gente não pode esquecer que o Senhor, ele é onisciente. Nas mais altas montanhas, lá ele está. No mais profundo mar, lá ele está. Ele está em todos os lugares e ele vê todas as situações. Então o Senhor sabia que ali, naquele mesmo horário, naquele lugar, estaria uma mulher que precisaria do socorro dele, mas não porque ela merecia, porque a gente não recebe nada porque a gente merece, porque eu sou boazinha, eu mereço, eu sirvo a Deus, eu sirvo os meus irmãos, eu vou à igreja, eu jejuo, eu louvo. Não, você não merece nada, eu não mereço nada. Nós somos pobres pecadores pequeninos e não merecemos nada. A palavra diz que só a graça do Senhor nos basta. Só essa graça nos basta. E ela é suficiente para nós. Mas o Senhor sabia dela. E o Senhor sabe de você. Ele sabe das suas necessidades, dos seus desejos, das suas petições, do seu choro, dos seus medos, dos seus temores, da sua angústia, da sua falta de sono, da sua preocupação. Ele sabe. E ele vai de encontro com você. Ele vai te achar. Ele vai te encontrar. Ele sabia que lá estava uma mãe que chorava, que já havia perdido seu marido e agora seu único filho. Na sequência, o texto conta que as duas multidões se encontraram próximo à porta da cidade. Uma delas estava com Jesus e seguia a vida e a alegria, e se deparou com a outra que seguia a morte e a tristeza, cortejo fúnebre. Olhe que encontro curioso. Nós que caminhamos com Jesus temos dias difíceis, mas muitos já foram surpreendidos por uma paz nos dias desafiadores, uma alegria que nos encontra, como essas duas multidões. Jesus é a nossa alegria, e ainda que as circunstâncias estejam difíceis, temos paz e alegria do Senhor, que é a nossa força. Nós temos tido muitos testemunhos na célula a respeito disso, de quando muitas pessoas que estavam afastadas ou pessoas que nunca tiveram uma relação com Jesus e hoje estão vindo à célula, tem tido essa transformação, essa paz. É a paz do Senhor que excede todo o entendimento. E até no momento de luta, de medo, de temor, vem essa paz, essa consciência de que o Senhor é por mim, o Senhor é comigo. E isso é uma coisa inexplicável e algo que o mundo nunca vai poder nos dar, né? Porque a palavra diz que ele nos dá a paz e a alegria que o mundo não pode nos dar. É só ele, vem dele, porque o Senhor é paz, o Senhor é alegria. Então, se nós estamos nele e ele em nós sentimos paz e alegria, conforto, consolo, porque temos esperança, porque vivemos aqui, na palavra, e a palavra nos dá todas as promessas, todas as vitórias, né? E conquistas, e principalmente nessa área de paz e de alegria, de conforto, de consolo, que
está no Senhor e vem dele para as nossas vidas. Alcança o nosso coração, a nossa mente. E quanto mais a gente busca, mais a gente é tratado, mais a gente é curado. Quanto mais na presença do Senhor a gente está, mais a gente é tratado e mais a gente é curado. E o Senhor vem e vai curando as nossas feridas. E essa paz, por mais que tentem tirar ela de nós, ela é tão enraizada em nós, através de Jesus, do Espírito Santo, do Senhor amado no nosso coração, que ela pode até... a gente pode até achar que nós perdemos ela, né, nesse momento de ódio, de raiva, de rancor, de medo, de angústia. Mas logo ela vem e toma de volta o lugar dela. Nós conseguimos pensar melhor e agir diante das nossas situações de uma maneira mais tranquila, né? Glórias a Deus. Deus se move em direção àqueles que estão abatidos. Isaías 57,15 diz: Pois assim diz o alto e o sublime, que vive para sempre, e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Glórias a Deus, a palavra de Deus diz que o Senhor se agrada de um coração contrito. E no dia da aflição, né? É Ele quem nos socorre. Ele é o Deus que nos eleva os meus olhos para o monte e pergunto de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, né? Ele está conosco na nossa aflição. E o nosso coração contrito move a mão de Deus, comove o coração do Senhor. Perceba que ninguém precisou contar a Jesus que ali havia uma mãe desesperada. Ele foi espontaneamente ao encontro dela. Jesus não se preocupa apenas em nos consolar, mas em curar a nossa alma. Ele sabe o que precisamos. Acabamos de falar isso. Deus sempre tem um propósito. Ele foi até aquela mulher para ressuscitar e salvar seu filho, e para, através deste milagre, salvá-la e toda a multidão que o presenciou, não é? O Senhor, ele foi até ela e não era só ela. Se fosse só ela, né, que Jesus bonzinho, né, foi lá para salvar a vida do filho, na verdade ele foi lá não para que o menino ressuscitasse, mas ele foi lá para que o nome dele fosse exaltado e glorificado, para que as pessoas louvassem a Deus como foi feito, né? Não diz ali no texto, quando o menino levantou, as pessoas glorificaram a Deus. Para isso que Jesus esteve ali, para que todos aqueles olhos vissem aquele milagre e glorificassem a Deus, para que o nome do Senhor fosse glorificado e exaltado. E assim é com a nossa vida. É com a nossa vida. Quando nós recebemos o milagre do Senhor, nós temos que levar o nosso testemunho para a salvação de outras pessoas, para a edificação da vida das pessoas, né? Quando Deus faz alguma coisa para você e você vai contar, você não tem que contar para sua edificação só, né? Para que, olha como Deus me ama, né? Ele olhou para mim, cuidou de mim como Deus me ama. Não, Deus ama a todos. E Ele não quer que você seja louvado por isso, porque você recebe uma bênção porque você merece. Não, Ele quer que as vidas sejam edificadas através de você, para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Glórias a Deus por isso. Cadê? Me perdi. Aqui. Ao ver aquele milagre da ressurreição do filho da viúva, muitos passaram a crer em Jesus. Talvez você tenha uma dor como dessa mulher. Com certeza, né? Todos nós temos uma dor como dessa mulher. Uma dor diferente, né? Uma perda de um emprego, uma porta fechada, uma enfermidade, uma depressão. E as dores, elas não podem ser medidas, porque a sua dor pode ser maior do que a minha, ou a minha maior do que a sua. Cada um tem a sua dor. E a dor para um não é igual para outro. Mas a dor cria cicatrizes. Mesmo quando Jesus cura, quando Jesus entra na sua vida, cura a sua alma, cura a sua carne, cura você, sempre fica uma cicatriz. E é nessa cicatriz que o mal vai te cutucar. É quando você bate, faz um machucado. Aonde que você continua batendo 100 vezes depois? Justamente onde está machucado, não é? Não é assim? Você bate o dedão do seu pé, arranca uma lasca. Aí cuida, cria ali uma feridinha. Daí a pouco você bate o dedão, cai aquela casquinha, mas dói de novo. Não é assim a vida? E é assim também no nosso espírito, na nossa alma. A nossa alma principalmente, né? Então, aqui se refere a essa dor,
né? Uma dor que por mais que você tenha criado uma cicatriz, né? Você tenha perdoado alguém, você tenha conseguido conviver com aquilo, todos nós temos dores, não é verdade? Todos nós temos dores. E ainda que pareça irreparável, né? Tem dor que você acha que é irreparável. A perda, por exemplo, você sempre acha que é uma dor irreparável. Deus pode te restituir e devolver a sua alegria. Afinal, o nome dele é alegria. Deus é alegria. É a alegria. É a alegria. O Senhor é a alegria. Nós pedimos, tem uma pergunta que diz, né? Você pode compartilhar uma situação em que você achou que tudo estava perdido e acabado e esperou a restituição do Senhor? Por incrível que pareça, ontem na célula, uma visitante nos deu os testemunho. Na verdade, eu perguntei para uma pessoa só, porque a gente já estava um pouco avançado da hora, como eram muitas pessoas. E ela contou que o pai dela, que era muito saudável, muito ativo, é ainda, mas na época era, e ele sofreu um AVC, foi hospitalizado e ficou ali internado muito tempo, passando por luta, né? E ela falou que ela, o irmão dela se revezavam para cuidar do irmão e eles não viam evolução, os médicos estavam muito preocupados porque paralisou todo o lado direito, ele não evoluía. E um dia ela estava lá no hospital e chegou um rapaz na portaria, ali na recepção do hospital, e deu um nome completo. Ela falou o nome, mas claro, eu não me lembro. Ela falou o nome completo e o rapaz perguntou, existe uma pessoa internada aqui com esse nome? E a moça da recepção, cidade pequena, disse que sim, que havia. Aí ele perguntou, eu posso ver e falar com ele? E a moça perguntou se ele era um familiar. Não, ele falou, não, eu sou só um visitante, mas eu preciso falar com ele. E acredito que é a cidade pequena, as pessoas ali se conhecem, e ele foi até o quarto. E a moça estava lá, no quarto com o pai. E esse rapaz entra no quarto e fala, aqui tem um senhor fulano de tal? Aí ela falou, sim, é o meu pai. Ele falou, será que eu posso falar com seu pai? Eu estava na minha casa e Deus falou para mim que eu precisava vir aqui a esse hospital, procurar fulano de tal e orar por ele. Olha isso. Eles estavam numa situação já de desespero, achando que iam perder o pai, porque o quadro dele estava irreversível, os médicos já tinham tirado as esperanças de melhora, e Deus envia um servo dele, que usou como canal, instrumento de cura e de libertação para aquela vida. Como não crer nesse Deus, né? Como, ao ver um milagre desse, não trazer salvação para as pessoas que estavam ao lado, porque ela falou que tinha mais pessoas no quarto. Como? Porque o pai dela saiu de lá andando. O pai dela saiu de lá curado. E é isso que o Senhor faz. É assim que Ele faz, dentro de um propósito. Nós estamos no centro da vontade de Deus, não tem como não acontecer, não tem como o resultado ser outro a não ser a vitória. Glórias a Deus. O texto diz que Jesus se compadeceu daquela mulher e disse, não chores. Ele tem um bálsamo para as nossas feridas. Aleluia! O Senhor sempre tem um bálsamo de alívio, de alento, de conforto, de consolo para as nossas feridas. Não só aquelas que os nossos olhos enxergam, né? Que é na parte física e externa, ou mesmo na interna do nosso corpo físico, né? Que através de exames e de imagem a gente consegue ver, mas aquela que a gente não pode ver, que é a nossa alma, os nossos sentimentos, os nossos medos, as nossas dúvidas, as nossas angústias, buscando ao Senhor, buscando Ele na palavra dEle, buscando ter um relacionamento com Ele, íntimo com Ele, né? Um tete a tete diário de conversa, não só de você falar, mas principalmente, de estar com os ouvidos atentos à palavra do Senhor, refletindo, pedindo que o Espírito Santo se revele a você, assim como eu oro sempre, Senhor, se revela a mim através da tua palavra, porque a gente pode buscar resposta, alento, bálsamo do Senhor em muitas coisas, músicas, vídeos, né? A gente hoje tem a internet que nos traz muitos vídeos, né? Muitas palavras de ânimo, mas olha aqui, é aqui que a gente encontra a verdadeira resposta, a verdadeira cura, a verdadeira libertação, o bálsamo que vai curar sua ferida. Ela tá aqui, na palavra do Senhor. Ele supre o nosso espírito.
a nossa alma e as nossas necessidades. O que verdadeiramente nos cura é confiar no seu amor e no poder de nos consolar. Jó 5,18 diz: porque ele faz a ferida e ele mesmo ata. Fazer a ferida aqui não se refere ao Senhor te machucar, né? Porque o Senhor nunca vai se agradar de ver você sofrendo, chorando. O Senhor jamais vai fazer algo para te machucar, para te envergonhar, mas Ele permite que isso aconteça. Então, ó, o pai da moça foi permitido que ele estivesse no hospital para que o Senhor pudesse curá-lo e pudesse fazer com que o nome dele seja glorificado e exaltado. E muitas vezes a gente passa por situações permissíveis dos que o Senhor nos permite passar para que nós possamos receber a cura dele, né? Só que a gente precisa estar sempre com o Senhor. E no momento que você recebe a cura, não depois, né, que você recebe essa cura, não abandonar o Senhor, não deixar ele de lado lá como já falei uma palavra dessa, como um remédio guardado dentro do armário, né? A gente tem que estar sempre buscando o Senhor, porque olha só, se a gente está sempre na intimidade com Deus, antes mesmo de passar por luta, o Senhor vai te avisar, sabia? A palavra dele nos diz que o Senhor nunca permite que as coisas aconteçam em oculto. E se você tem intimidade com Deus, se você tem intimidade com Deus, você sabe que quando tem algo para acontecer, você sente e fala assim, sentindo estranho, acho que alguma coisa vai acontecer. Ouvir alguma coisa, o Senhor dá um jeito de falar para você e te avisar, para que você fique alerta, atento, ó, prestando atenção nas coisas, para você não vacilar, você não perder a fé quando você passar na luta, para quando você passar no seu deserto. É muito importante permanecer firme na presença do Senhor todos os dias. Então não importa, você está alegre, você está triste, você está em tempo de celebrar ou em tempo de luto, fique na presença do Senhor. Fica perto dele, não se afaste dos caminhos dele, não se afaste da presença dele, para que ele, apesar de permitir que você passe por algo, ele esteja ali para atar a sua ferida, para cuidar de você. Glórias a Deus. Deus conhece o sofrimento e as dores de cada um, e a palavra dele é: chega de chorar, chega de chorar, chega de chorar. Glórias a Deus. Deus tem um tempo novo com novas alegrias e restituição. Deus tem um tempo novo com novas alegrias e restituição para você. Deus tem um tempo novo de novas alegrias e restituição para você, para sua vida, para sua casa, para sua família, em nome de Jesus. Os últimos versos deste texto que nós lemos sobre a viúva de Naim, no 15 a 17, contam que o rapaz morto se levantou e passou a falar. Como pode ser possível isso? Como pode? Se ele estava morto, né? É só o Senhor mesmo. Essa é uma referência de que todos nós que recebemos vida em nosso espírito devemos também passar a falar das maravilhas que Jesus fez em nossas vidas, sendo suas testemunhas. Né? Já falei aqui sobre isso. Sobre quando a gente recebeu um milagre, receber algo do Senhor. Às vezes você acha que o milagre é uma coisa grande. Gente, o milagre pode ser deste tamanho. Pode ser deste tamanho. Só de você acordar hoje, abrir os seus olhos, sair da sua cama, já é um milagre da vida. E você tem que falar disso para as pessoas. O quanto o Senhor é maravilhoso, que fez o sol lá fora, olha, fez o ar para você respirar. Você respira. Você não precisa de aparelhos para respirar. Você está enxergando, né? Você levantou da sua cama, abriu os olhos. Temos que falar das maravilhas do Senhor. Isto já é um milagre. Isso já é um milagre. O que é que morreu na sua vida e deixou uma grande e dolorosa ferida? Pense nisso. O que foi que te causou essa dor, essa ferida? Com certeza você lembra. E nem é tão difícil assim de trazer à sua memória. Porque as coisas boas a gente esquece rápido. Mas aquilo que te machuca, não é? Até tem um ditado que diz: quem bate esquece, mas quem apanha, não é verdade? Com certeza você, a hora que você escutou essa frase, já veio rapidinho na sua memória, assim, já brilhou como um filme numa tela, né? Deus não vai apenas curar o seu coração. Ele irá restituir a sua alegria.
Ele irá restituir a sua alegria. Ele irá restituir a sua alegria, aleluia. E você será um canal de salvação para muitos outros. O lugar em que você se sente assolado e entristecido será o seu testemunho de restauração. E a partir deste grande milagre, você terá a missão de derramar vida sobre aqueles que estão mortos, de trazer esperança e ter compaixão e socorrer os aflitos. Você sabia disso? Que no lugar onde você mais sente dor, sentiu dor porque o Senhor te cura e te curou e te cura, é onde você vai tratar as pessoas que você vai levar até Jesus. O Senhor prepara com propósito tudo isso, para que você possa falar sobre este assunto com autoridade. Então pensa naquilo que mais te feriu um dia, que te causou uma cicatriz. São essas pessoas que passaram pelas mesmas coisas que o Senhor vai trazer para perto de você, para você falar das maravilhas, dos milagres e de tudo aquilo que o Senhor tem feito para a sua vida, para que essa pessoa se inspire e veja em você o caráter de Cristo e queira viver os mesmos milagres que você viveu. E eu declaro que se você ainda não viveu os milagres do Senhor, eu declaro o milagre do Senhor sobre a sua vida, em o nome de Jesus, porque a minha palavra, ela é vã, mas o poder do nome de Jesus Cristo chama a um milagre sobre a sua vida. E é diante do poder deste nome que eu declaro milagre sobre a sua vida, de cura, de libertação, de restauração, de sonhos concluídos. Eu ontem falei sobre uma coisa, um exemplo que fala sobre a cicatriz, né? Do que o Senhor faz conosco. A minha mãe tem lá em casa um vaso azul, na casa dela. E na mudança agora, recente, o vaso quebrou. Deu uma trincada, quebrou. Aí o que ela fez? Passou a colinha ali, pum, colou. E aí ela virou o vaso para que a gente não veja a cicatriz do vaso, né? A cola. O Senhor, ele não faz isso com a gente. Quando a gente racha, quando a gente se quebra, ele não faz isso com a gente. Ele não dá uma disfarçada, ele não cola e nos vira de costas para que nós sejamos disfarçados. Não, não. Sabe o que ele faz? Ele quebra você todinho. Quebra, esmiuça você. Muitas vezes você volta a ser barro cru. E ele começa a te transformar, a te formar, a fazer você um vaso lindo, poderoso, moldado pelas mãos dele, da maneira que ele quer que você seja, para que você seja útil, seja um vaso útil nas mãos dele, para que você possa se encher sem vazar pela cicatriz, mas que você possa se encher e transbordar de tudo aquilo que o Senhor tem feito pela sua vida. Então, se você está sendo esmiuçado nesse momento, esmagado e quebrado, se tem sido como uma azeitona que tem passado pela compressão, para que saia o seu melhor, como da azeitona sai o azeite, espera um pouquinho. Você vai se formar um vaso novo, lindo e cheio de utilidade, em nome de Jesus. Deus não vai apenas curar seu coração, ele irá restituir sua alegria e você será um canal de salvação para muitos outros. O lugar em que você se sente assolado e entristecido será o seu testemunho de restauração. E a partir desse grande milagre, você terá a missão de derramar vida sobre aqueles que estão mortos e trazer esperança, de ter compaixão e socorrer os aflitos. Creia, assim como Jesus fez com a viúva de Naim, ele fará com você e através de você, pois ele é fonte de toda a vida, da vida em abundância. Ele veio para que nós tenhamos vida em abundância. Vida e vida em abundância. Amém? Essa foi a nossa célula de ontem e eu vou orar por você e para sua família, tá bom? Senhor, meu Deus amado e Pai querido, eu te louvo, te engrandeço, te agradeço, te exalto e te bendigo e peço que o Senhor guarde essa pessoa que está assistindo o vídeo, que você coloque debaixo das asas com proteção, guardando sua vida, sua casa e a sua família, e que esta palavra esteja escrita no nosso coração para que nós possamos viver, Senhor, com a tua alegria, com a tua paz e sermos instrumentos e canais do teu milagre nesta terra. Usa-nos com poder, traz pessoas até nós para que nós possamos falar dos teus milagres. Eu declaro que esta vida está guardada e protegida pelo Senhor e livre de todos os males, em nome de Jesus. Amém.